Fala pessoal, beleza? Diego por aqui. Hoje nós vamos fazer uma correção de uma redação do Cláudio. Ele me mandou o tema primeiramente só escrito, né? E depois quando eu comecei a corrigir a redação dele, eu falei assim: caramba, meu. Minha mulher tá fazendo comida lá. Caramba, eu nunca vi um tema relacionado a isso assim, né? Até já observei algumas coisas mais ou menos assim, mas eu nunca tinha visto uma banca cobrar sobre o que ele escreveu, né? Daí eu fiquei observando e tal, eu pedi pra ele pelo Instagram, né? Falei, ô, me manda aí quem foi a banca e tal, onde que tava, né? E tá aqui, né? Eu vou me diminuir aqui pra mostrar pra vocês que tem um site da Estácio, da Faculdade Estácio, e colocou ali, redação 2021, confira 4 possíveis temas. O primeiro tema, né, é seria a violência contra populações mais vulneráveis. Beleza? Foi sobre populações mais vulneráveis que ele escreveu. Aí eu peguei, comecei a ler, né? No contexto da pandemia e tal. Aí esse texto aqui, a proposta de redação, é uma proposta que fala sobre mulheres, ó, violência contra mulheres durante a pandemia, violência contra crianças e adolescentes, cresceu. Aí eu percebi que o tema que ele fez não estava condizente com a proposta de redação daqui da Estácio. Por quê? Porque a Estácio ela trabalhou um tema muito relacionado ao Brasil. E é isso que acontece nas redações. Se você é concurseiro, vai prestar o próximo agora, do Barro Branco, eles não vão te pedir nada sobre o mundo, porque você mora no Brasil, beleza? Esse é o primeiro ponto que eu vou deixar aqui claro. Observem o tema, leiam o tema. O tema é muito importante. Aqui, ó, tem dados estatísticos, 42% do não sei das quantas. Ah, a Covid fez o número aumentar. Então, para cada redação que você for fazer, você tem que ler muito bem, deixar claro isso na proposta de redação, que você entendeu. O primeiro passo é entender. Porque se você fugir do tema, o que acontece? Zera, pessoal. Você zera por um simples fato de fugir do tema. Imagina o redator, o redator não, desculpa, o corretor de redação da VUNESP, ele vai ter, sei lá, umas 100, 200 redações para ele corrigir em 4 dias. Cara, o cara vai ficar louco se ele ficar, ah, não, esse aqui eu vou entender que o aluno que o candidato quis dizer isso. Não. O corretor, ele não faz isso. O corretor, ele lê, ponto. Acabou. É uma vez só e ponto final. Ele vai te dar a nota. Se você achar ruim, você entra com recurso. Mas eu nunca vi ninguém se dar bem nessa daí, né? No máximo ganhar um pontinho, tá? Mas fugiu do tema, ferrou. Ele não vai continuar lendo. Ele vai ler o primeiro parágrafo ali, viu que você fugiu, leu o segundo, viu que você fugiu, chegou no terceiro, ele já tá te zerando já e indo para a próxima, tá? Times money é dinheiro que ele tá perdendo se ele ficar perdendo ali com você, né? Ele tá perdendo tempo e tal, tá perdendo dinheiro com você. Beleza? Vamos lá para a redação? Então nós temos 4 parágrafos. Não colocou título, tá? Cada parágrafo tem uma certa quantidade de linhas, que eu não preciso nem contar aqui, já dá para ver que seria suficiente. E a letra dele é grande, ou seja, ele escreveu pouco. Isso o corretor da VUNESP ele já sabe. Ele olhou uma letra desse tamanho, viu a palavra livros comendo um terço da folha, ele falou, puta, tá pouca coisa escrita aí, beleza? E aí vocês é só comparar como que tá vou até limpar aqui, ó, como que tá a conclusão e como que tá cheia a introdução. Entendeu? Como tá diferente? Consegue visualizar isso? Uma boa redação geralmente vai estar bem escrita com as letras do mesmo tamanho, do começo ao fim. Beleza? Olha lá, pessoal. A violência contra as populações mais vulneráveis é uma triste realidade mundial. Primeira pontuação aqui é no cuidado,
Quando fica muito longe, o termo aqui, ó, a violência, para fazer a concordância com o verbo, tá longe, ó, de violência para verbo tá longe. Tem que tomar cuidado pra gente não errar, tá? Ele aqui, no caso, acertou. Primeiramente, eu tinha achado que ele tinha errado, né? Depois que eu li a segunda vez o texto, eu percebi que ele acertou, tá? Então, a violência é uma triste realidade mundial. Claro, mundial. Lembra que eu falei que ele errou o tema da redação? Lá na proposta, falava sobre populações mais vulneráveis, mulheres e crianças, tá? Então, quais são essas populações mais vulneráveis que ele está falando, no caso, mundialmente? Lembra que eu, nas minhas aulinhas ali, no começo do meu canal, tem as aulas de redação, né? Vamos fazer a introdução. A gente fala assim, ó, quando você for contextualizar no começo, você tem que trazer o local, tá? Que é no Brasil. O local que ele colocou foi mundial, né? Foi o mundo. E isso é muita coisa, tá bom? Continuando, né? Ele também não colocou o tempo, tá? Então, de quando que nós estamos falando? Se ele não colocou, se está acontecendo sempre no mundo isso, então ele quer dizer agora, né? Então, agora está acontecendo isso. Então, é um tempo, só que vocês vão ver lá no final que isso pode gerar algum probleminha. Durante a história, inúmeros relatos de massacres foram feitos. Além disso, dados atuais também apontam que a lei do mais forte constantemente vem sendo aplicada. Vou repetir, tá? Agora pausando. Porque aqui eu até coloquei algumas anotações que ele faz o uso de uma hipérbole, né? Ele deixa muito grande, né? Ele força um pouco na escrita ali, quando ele fala que há inúmeros massacres e tal. Você pode até falar isso, mas para um texto desse concurso, não vale muito a pena você abusar dessas hipérboles. A não ser que seja para escrachar mesmo, mas aí você tem que deixar bem claro o que você está querendo dizer, tá? Aqui, ó, perto da palavra feitos, tem que ter um ponto, tá? Depois, antes do além disso. Porque senão fica muita coisa escrita, não dá nem tempo de pensar, né? Dados atuais também apontam a lei do mais forte constantemente entre vírgulas. Por que constantemente entre vírgulas? Porque é um advérbio, né? E pensa assim, ó. Esquece se é advérbio de modo, de tempo, de não sei. Esquece, balela. Para mim, advérbio, mete entre vírgulas. Você não vai errar. Continuando. São provas disso, vírgula. Você errou muita vírgula. São provas disso, vírgula. A repressão aos curdos e a opressão contra os chineses no Tibete. Foi muito difícil ler essa palavra sua aí, porque Tibete teria que ser em T maiúsculo, né? E eu fiquei pensando que caralho de asa é esse aí que não tô conseguindo entender. Depois lá no texto eu consegui entender. Ou seja, ele vai tratar sobre dois assuntos aqui. Como ele não fez a separação por argumentos lá em cima, primeiro ele falou que ia falar sobre violência, só que ele não fez a estrutura bem casada. Ele trouxe os dois argumentos aqui para baixo, que são a repressão aos curdos e a opressão contra os chineses, para provar que existe violência contra as minorias, tá? Vamos continuar. No Oriente Médio, vírgula, por que no Oriente Médio depois disso tem a vírgula? Porque é um advérbio de local, tá? Você tá falando local, lembra? Meu, é advérbio isso aqui, cara, estuda um pouquinho só. É advérbio, mete uma vírgula. Além disso, mete uma vírgula depois. Porém, vírgula. Portanto, vírgula. Tá bom? Não que isso, portanto, seja um advérbio, mas só para você lembrar. No Oriente Médio, vírgula, uma nação localizada entre Turquia, Irã, Síria e Iraque é alvo de muitos ataques militares, até com armas químicas, como ocorreu recentemente, provando assim que a violência contra os povos mais fracos é uma lamentável realidade. Cara,
gigantesca a frase aí, a oração que você fez. É tão grande sem pontuação que você tem que parar e falar assim, o que, que ele quis dizer? Voltar, e isso o cara que está corrigindo a sua redação não vai fazer. Se você não pontuar, o cara não vai entender. Você tem que escrever que nem o jornalista escreve. Leia o jornal, busca aí editorial de jornal. O cara vai expor a opinião e vai defender. Isso aqui você trouxe um dado, certo? Que o povo curdo é uma nação, é um povo que está lá no Oriente Médio, está entre a Turquia e Iraque e tal. Beleza, ponto. E quando é recentemente? Imagina esse cara lendo daqui 3 anos a sua redação. Será que ele vai entender quando é recentemente? Sendo que você não colocou nenhuma base histórica de quando é recentemente? Quando é hoje? Para a gente saber quando é ontem? Você tem que colocar. Ah, foi em setembro de 2020 que aconteceu isso. Para o dado ficar claro, assim como as porcentagens, né? E aí você reforçou a sua opinião legal, provando assim que a violência contra os povos mais fracos é uma lamentável realidade. Mas vamos pensar agora, a aulinha de história no meio da aula de redação. Quem são os povos curdos? Os povos curdos, povo milenar. Quantos milhões de curdos tem na região da Turquia ali do Oriente Médio? Cara, de 20 a 30 milhões de curdos. Como que você fala que de 20 a 30 milhões de curdos são povos frágeis, né? São povos fracos. Então, ou você explica por que eles são fracos, e você vai fazer isso depois, né? Ou você já deixa claro no seu contexto, tá? E você não deixou, tá? Falar que o povo curdo é um povo fraco é a mesma coisa que você falar que o povo indígena é um povo fraco. Mas ele não é fraco porque ele nasceu fraco, ele é frágil. Ele é fraco porque ele não tem uma estrutura militar hierarquizada, ele não tem argumentos bélicos para ficar combatendo. Ele simplesmente é um povo que vive ali no meio do deserto, que está de boa num casebre, que tem um vilarejo, que mora o ancião lá, que tem o líder da, daquela tribo. Ou seja, ele é um povo basicamente estruturado em patriarcas, né, em pais, mães, em pequenos grupos, tá? E esses pequenos grupos, se somados, são gigantescos, beleza? Aulinha de história, dá pra gente retirar isso do seu texto, beleza? Vamos continuar? Isso porque, vírgula, os curdos não obtêm meios suficientes para se defender contra aqueles que os consideram invasores. Bom, primeiro você falou que os curdos habitam lá aquele território entre os países, certo? Eu procurei no mapa e é uma área gigantesca, a Mesopotâmia inteira praticamente tem povo curdo, certo? E eles são considerados invasores por quem? Entendeu? Porque você falar que o iraquiano considera o povo curdo como invasor é, é ruim, não bate, não casa, sabe, as ideias. Você tem que pensar que eles convivem há milênios naquela região, tá? Então, lá no Iraque, por exemplo, você vai ter xiita, sunita, o curdo. Opa, são 3 povos que coabitam, entendeu? Eles coabitam. Só que um deles, às vezes, toma o poder. Ou outros acabam fazendo grupos paramilitares. Estado Islâmico tem na região, tem tudo isso. Mas, olha, minha mulher é maravilhosa, fez uma água. Trouxe uma água e um café para mim. Então, dizer que eles não obtêm meios, recursos, você desconsidera o conceito histórico de ser curdo, tá? Eles são membros da terra. A gente que separa a terra, tá? Foi o homem que foi lá e separou. Ah, daqui para lá é meu, daqui para cá é seu. Ah, você é mais feio que eu, vou te tacar uma bomba, tá? Não é por isso que existe a vulnerabilidade. É que os outros grupos acabam sobressaindo pela questão bélica. Eles são mais
violentos nessa área. Vamos continuar. A aulinha de história acabou. Do povo curdo. Por sua vez, vírgula, aí você colocou uma vírgula corretamente. Por sua vez, os tibetanos constatam que a lei do mais forte, ainda que surpreendente, é muito aplicada no século XXI. Cara, a lei do mais forte vai ser aplicada quando a gente vai pro saco, lá na puta que pariu, lá em 3.000, 4.000 depois de Cristo, a lei do mais forte vai prevalecer. Porque é uma lei absoluta na natureza. Tá? O mais forte prevalece. Isso é indiscutível. Tá? Se amanhã chegar a China e falar assim, eu quero o Brasil, ela vai instalar aqui no Brasil, mesmo com o exército brasileiro, braço forte, uma amiga, querendo defender o território, a tecnologia vai prevalecer sobre o Estado brasileiro. Entendeu? Basta desligarem todos os meios de comunicação do Brasil, a China vence uma guerra em menos de 24 horas contra nós. Entendeu? Sem disparar um tiro. Então, a lei do mais forte, ela não te surpreende mais. A partir de hoje, lei do mais forte nunca vai surpreender mais o meu amigo Cláudio, que me enviou essa redação. E é você que chegou até aqui. Beleza? Pois, vírgula, como se narra em muitos livros, vírgula, opa, narra em livros? Não, cara, não usa mais essa palavra. Como se observa, como se constata, tá? O livro é um documento histórico, ele não é só narrado, tipo, ele tem que ter mais, ele tem força, o livro tem força de ser observado, de você consumir o livro, tá? Então, como se constata em livros, em muitos livros, né? Só que você usou muitos livros, não sei quais livros são, né? As pessoas habitantes do local. Pessoas habitantes soa muito ruim, né? Quase um pleonasmo, né? Porque a gente falar que pessoa e habitante é a mesma coisa, depende, né? Mas você poderia ter tirado essas pessoas, só colocado os habitantes do local, tá? Fica mais fácil. Os habitantes do local não queriam o domínio de seu território pelo Estado chinês. Seu território pelo Estado chinês, seu, meu leitor? Não. O território deles, do Tibete, tá? Não queriam que os chineses dominassem o território tibetano. Beleza? E como você sabe disso? Você colocou lá na sua redação um fato histórico, um ouvinte, alguém que falou assim, nós do povo tibetano não queremos os chineses? Ou isso está sendo do seu ponto de vista? Tá? Os argumentos são usados para dar sustância, tá? Lembra da mãe falando, você tem que comer substância, tem que dar substância, tem que dar corpo para o seu texto, argumento para que você possa ser válido na sua ideia, tá? Validado na sua ideia, desculpa. Para você ser validado. Se você der um argumento desse, que é a sua ideia, né, o que consta na sua cabeça, acha que os chineses estão influenciando os tibetanos, não faz sentido para mim. É a mesma coisa que você tá com dor de garganta e eu falar para você, tome chá de boldo, sem uma constatação científica, né? A minha avó falava que chá de boldo era bom e chá de boldo é bom, tá? Para mim pode ser, para você não. Você tá entendendo? Então, a sua opinião aqui, ela tem que ser validada por argumentos. Você está fazendo o contrário. Você está escrevendo que os seus argumentos têm que ser validados pela sua opinião. Então, entendeu? A sua opinião tem que ser validada pelos argumentos. E no caso aqui, os seus argumentos estão validando a sua opinião. Eu parei. Aqui, ó. Tem uma vírgula, porém, seu desejo foi ignorado. Seu desejo foi ignorado. Quem é seu desejo? O desejo dos tibetanos foi ignorado por quem? Né? E os nascidos nas terras altas. O termo nascidos nas terras altas tinha que estar entre aspas. Por quê?
Porque você fez aqui uma substituição, ao meu ver, tá? Você substituiu o nome Tibete por nas Terras Altas, que realmente o Tibete tem lá as maiores montanhas do mundo, sim, juntamente com o Nepal e tal. Mas, entre aspas aqui, tá? Eles foram obrigados a submeterem à bandeira, tá? Submeterem ao povo chinês, submeter à bandeira chinesa. Na verdade, não é só submissão à questão da bandeira, tá? É uma questão de econômica. O Tibete vive uma questão econômica. Vamos encerrar aqui esta correção. Convém, vírgula, portanto, que se busque conscientizar o mundo sobre a importância de respeitar os povos mais vulneráveis. Através da ajuda da ONU, pode-se chegar a ideias e acordos favoráveis entre dominado e dominador. E assim, quem sabe, o mundo poderá viver dias de paz. Que coisa mais meiga. Você querer mudar o mundo, Greta. Isso não existe. A ONU não dá pitaco. Você tem que entender que a redação é técnica. Técnica. Não idealista. Não é bonitinho. É técnica. Você escreve de uma maneira técnica. Quer tirar 10? Seja técnico. Beleza? Você reproduz o que você escreveu na sua introdução. Siga o beabá. Retoma a tese. Por isso, a violência no mundo está acontecendo, tal. Recoloca aquilo que você escreveu lá em cima, só que com palavras diferentes, só troca as palavras, sabe? Sinônimos. Depois você reforça a opinião. E que de fato está causando embates no mundo todo, né? Por exemplo, os exemplos que eu usei, o Kurdistão, que não existe mais, né? Que seria o território dos curdos, poderia se inflamar e comprar armas e fazer o povo que compra e vende cabra e ovelha, né? Tipo assim, você tem que retomar os seus argumentos acima. Vou até aumentar aqui para dar bronca. Técnico, retomar, ó. E aí evitar que o povo chinês seja colocado como algoz dos tibetanos. Dessa forma, transformar a violência em meio de renovação, de estrutura, para que todo esse mal causado seja renovado, né? Nos povos, que eles vejam que as dores causadas transformaram as pessoas e sei lá, tá? Vamos pensar, meu. A gente só tá aqui trocando ideia nesse celular porque um pracinha foi lá para Monte Castelo e combateu lá na Itália na Segunda Guerra. Entendeu? Alguém sofreu a violência, perdeu o braço e lutou pela paz, tá? Civis passem para bellum. Civis passem para bellum. A sua redação poderia ter usado esse termo latino, né? Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Civis passem para bellum. Por quê? Porque se o povo curdo quer paz, ele tem que olhar para o outro cara e falar assim: eu sou povo, eu sou território, eu sou Estado a partir de agora.
para de me encher o saco, toma aqui uma bomba. Tá? Ah, o povo tibetano não quer mais a interferência chinesa. Civis passem para belo, não quero a China aqui. Toma, chinês. Só que o seu tema fugiu, tá? Do que era a proposta inicial. E a proposta inicial era violência. Pessoas vulneráveis. Só que dentro do território nacional, qual seja mulheres que são mais frágeis, crianças que precisam do apoio dos pais. E ele trouxe todos os argumentos possíveis para você usar na sua redação. Beleza? Claudio, zerou, beleza? Para mim você zerou, tá fora do edital de 2022. Beleza? Para mais dicas e tal, o vídeo ficou extenso pra caramba. Quem assistir essa correção aqui, meu, vai ter uma ideia do que eu queimei minha cabeça para falar isso aqui, tá? Mas sei que vai ter umas 50 pessoas que vai acabar vendo, pelo menos um pouco. E espero ter ajudado alguém, até uma aulinha de história aí, com argumentos para redação. Falou? Abraço.